Olá! Aqui quem tá falando é o Eric e eu vou falar um pouquinho baixo porque tem pessoas dormindo aqui. Então, se eu falo um pouco alto, eu acabo acordando todo mundo. Bom, então, nesse conteúdo sussurrado, eu quero conversar com você a respeito de uma coisa muito séria, que é a questão da autorresponsabilidade. E isso muitas pessoas não têm e isso impede muito com que ocorram mudanças na vida das pessoas em geral, né? Eu basicamente quando eu vejo que uma pessoa está com dificuldades para efetuar mudanças, eu já enxergo na lata que muitas vezes o problema é de autorresponsabilidade. Então, o que basicamente é a autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade é a capacidade que você tem de assumir a responsabilidade pelas coisas que acontecem na sua vida, né? Ou seja, você não atribui a culpa a uma outra pessoa. A culpa é sua. A culpa é sua e você traz essa culpa para si. E é por isso que você dá uma oportunidade de mudança acontecer, né? Porque se você atribui a culpa a uma outra pessoa, você basicamente vai ter que mudar ela. Ou você vai ter que esperar ela mudar, né? E se e quando você atribui a culpa a uma outra pessoa também, quando é, acontece algo que você não quer na sua vida, o que basicamente você está dizendo é que você não tem a necessidade de mudar, né? E se você não tem a necessidade de mudar, logo não vai fazer nada para que uma mudança ocorra, né? E geralmente, se algo está acontecendo de errado e ruim na sua vida, a culpa não é do outro. A culpa é sua. Você muitas vezes atribui a culpa ao outro porque isso é confortável de fazer. É muito difícil a gente olhar para nós mesmos e dizer, putz, a culpa foi minha. É muito mais fácil a gente pegar e dizer, não, peraí, a culpa é do fulaninho que está ali, né? É muito mais fácil a gente fazer isso. Então, a realidade é que chega disso. Chega de terceirizar a culpa. Chama a culpa para você e se dê a oportunidade de mudar. Reconheça que tem algo que precisa ser mudado e comece a trabalhar em cima disso. Vai ser muito melhor. Existem três coisas na nossa vida. Existem três coisas que a gente consegue é, manter. Na verdade, manter. Eu não estou achando a palavra certa, mas bom, existem três coisas, tá? Que ocorrem na nossa vida. A primeira delas é: tem coisas que a gente pode influenciar e controlar, tem coisas que a gente pode influenciar, mas não pode controlar, e tem coisas que a gente não pode influenciar e também não pode controlar. O que você não pode nem influenciar e nem controlar? Por exemplo, você não pode fazer isso com uma tragédia. Uma tragédia ela aconteceu, caiu uma parede. É, um carro bateu, não está sob o seu controle e muito menos sob a sua influência. Isso aconteceu e pronto, né? Então, cara, não gaste suas energias nisso. O grande problema é que muitas pessoas têm gastado as energias dela onde? Né? Exatamente no que não pode influenciar e muito menos controlar. O que acontece? Ela não pode fazer nada. Ela simplesmente, a energia vai embora e ela não tem resultado. Ela não tem colheita disso. Ela fez um plantio no qual ela não colhe. Porque ela não pode nem influenciar, não pode nem controlar. E existem as coisas que você pode influenciar, mas não pode controlar. Ou seja, você pode ajudar uma pessoa a tomar uma decisão melhor, mas depois daquela pessoa ter tomado a decisão, já passa para um outro estágio, né? Ou seja, você não tem mais controle, muito menos influência. A pessoa já tomou a decisão, mas antes de uma pessoa tomar a decisão,
Você pode ter influência, mas não tem controle, né? Controle é algo que tudo vai depender de você. Você pode controlar, você pode movimentar, fazer, pum, pum, eu quero que aconteça assim, vai acontecer assim. Isso é ter controle. Agora, ter influência é o seguinte, eu prefiro que aconteça assim, mas eu não tenho garantia de que isso vai acontecer. Eu vou lá, dou o meu melhor, eu dou aquele conselho, eu dou aquela direção, ajudo, instruo, mas eu não tenho garantia de que aquilo vai ser efetuado, de que aquilo vai ser feito. Então, o que eu faço? Eu gasto apenas 20% das minhas energias nisso. Mas, Eric, sobrou 80% da minha energia, onde é que eu ponho? Você põe nas coisas que você controla e influencia. Por quê? Porque agora você vai fazer plantios onde você vai ter colheitas. O grande problema é hoje que eu percebo muito, as pessoas, elas muitas vezes plantam, só que elas plantam em terras inférteis. Quando você planta numa terra infértil, o que acontece? Sua plantação não se desenvolve, logo você não tem colheita. Mas quando você planta numa terra fértil, sua plantação desenvolve e é extremamente produtiva e você tem uma mega colheita. Energia são as suas sementes. A terra são as situações. Se você planta numa terra onde você controla e influencia, você está plantando numa terra fértil a sua energia. Quando você planta numa terra onde você não controla e você não tem influências, você está plantando numa terra onde você não vai ter colheita, provavelmente. Você não vai ter colheita. Provavelmente não, você não vai ter colheita. Né? Você não vai ter colheita. Isso aí geralmente é quando o quê? A pessoa fica remoendo problemas. Né? Acontece muito, a pessoa fica remoendo problema. Remói problema, remói. A energia foi embora e o problema está lá, intacto. Né? Ela só remoeu. Isso é você plantar, agora me veio esse exemplo na cabeça, isso é você plantar numa terra infértil. Não teve colheita. Agora, o que é você plantar numa terra fértil? Eu quero ser aprovado num concurso. Então eu começo a estudar. Estudo. E quando chega lá na hora da prova, eu sei tudo. Eu controlei, eu influenciei. Viu só? Então, teve colheita. Viu? Foi um plantio, ela depositou as energias ali e ela teve colheita. Pode acontecer de você não passar. Claro, pode acontecer de você não passar. Mas, quão mais próximo do objetivo você ficou? Viu só? Então, a partir de hoje, o que eu quero trazer à luz aqui para você é o seguinte: tudo que nós fizermos, se der errado, se falhar, se acontecer uma coisa que nós não esperávamos, a culpa é nossa. A culpa não é mais do governo, a culpa não é mais do Brasil, a culpa não é mais do vizinho, a culpa não é mais da mãe, a culpa não é mais do pai, do irmão, da avó, da tia, do sobrinho. A culpa não é mais de ninguém, a culpa é sua. A culpa é sua e o que eu logo, assim que você assumir qualquer culpa, o que eu posso fazer para que isso não se repita e para que eu melhore? O que eu posso fazer para que isso não se repita e para que eu melhore? Eu posso estudar mais? Eu posso me tornar mais complacente? Eu posso me tornar mais competente?
Viu só? E se você fizer isso, muita coisa vai melhorar. Muita coisa vai melhorar. Agora, se botar a culpa no outro, pode esquecer. Por quê? Vai ter que mudar ele. Vai ter que mudar a pessoa qual você pôs a culpa. Ou se a culpa é do outro. Logo, depende do outro, não depende de você, então. Também tem essa. Né? Então vai depender do outro. Tudo que eu faço é nulo. Agora, quando eu digo que a culpa é minha, depende de mim. Eu tenho reconhecimento de que depende de mim e eu me transformo para que eu possa dar conta daquilo. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo. A culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é sua. Resumindo o vídeo em 3 repetições. Tá bom? Mas se você gostou desse conteúdo, compartilha ele. Tem muitas pessoas precisando dele. Deixa o seu like aí no vídeo, tá bom? Se você estiver no YouTube, no Instagram, eu ainda estou me adaptando, né, no tal do IGTV, mas se você estiver no YouTube, deixa o seu like, tá? Fica com Deus e tchau, tchau.